Salmo 27, a palavra de Deus diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Davi, ele começa esse salmo dizendo fatos, e ele faz pergunta então. Ele diz: o Senhor é a minha luz. Num tempo que nós estamos, a maior dificuldade que nós temos é de estabelecer claramente quais são nossos sonhos, nossos projetos. Por quê? Porque nós estamos em meio ao caos. Em meio ao caos, uma vida caótica, é muito difícil nós organizarmos nossos sonhos e planos. Eu gosto de estudar, eu amo estudar, de verdade. Quando eu era mais novo, eu gostava de estudar. Eu gostava de ir para a escola, não tanto assim, mas eu gostava de estudar. Eu fiquei pensando, falei: Deus, como é que eu ensino meu filho hoje, 9 anos, a estudar da mesma forma que eu estudei? Eu comecei a lembrar lá atrás, que eu tinha muito pouca coisa. Eu lembro que os meus pais, eles me deram o melhor, mas aquele momento era muito diferente de hoje. Hoje nós vamos aos shoppings e as crianças querem, me dá isso, me dá aquilo, e nós compramos e compramos, e damos, e damos, e damos. E de repente você abre um guarda-roupa de uma criança, está lotado de brinquedos. Você vê uma escrivaninha que era para ser de estudo, está lotado de coisas. E eu comecei a lembrar que quando eu era pequeno, tinha alguns brinquedos num lugar específico, e que era sempre eles que eu brincava. Mas tinha uma mesa que ela era livre, não tinha nada. Não importa se ela era lindíssima, se ela era caríssima, se ela era grande ou era pequena, mas não tinha nada. E eu gostava de parar ali e estudar. Quando nós temos organização, nossa mente frutifica de forma diferente. Quando nós temos calmaria, nós conseguimos compreender pensamentos, conectar sonhos. Nós temos hoje um aumento cada vez maior de diagnóstico de TDAH, porque nós estamos num mundo em que há caos, e nós estamos provocando esse caos entre nós. Falando em caos, essa semana nós estávamos em meio ao caos. Na verdade, nos últimos 10 dias, nós nos mudamos do apartamento onde nós moramos os últimos 6 anos, para o apartamento que era a realização dos nossos sonhos. Nós estamos agora pertinho aqui da igreja. Nós nos mudamos recentemente. E quando você tem uma mudança, uau, papai, é caos, fala sério. É muito caos, caixa e mais caixa e mais caixa. E de repente você pega tudo das caixas e você fala assim: onde eu vou colocar tudo isso? A minha vontade, sabe qual é a minha vontade em mudança? Minha vontade é sempre essa. Eu só não consegui fazer plenamente o que eu queria porque eu tinha a minha linda esposa ao lado, e aquilo que ela fala, tudo bem, ela que comanda, tá bom amor, tá bom, as caixas são suas, mas a minha vontade era pegar tudo e falar assim: viu, vamos doar tudo. Vamos entrar na casa, não ter nada, tudo bem, me dá por favor, eu quero somente 3 copos de plástico, a gente começa assim, a gente vai curtir a casa sem nada, e daí com o tempo a gente vai comprando o essencial. Essa era a minha vontade. Graças a Deus não aconteceu conforme a minha vontade, aconteceu conforme a vontade dela, a casa está ficando linda, maravilhosa, tudo organizada. Mas quando nós temos organização, nós entendemos o que é que nós queremos de fato. Muitos sonhos, muitos planos estão tendo dificuldade de serem estabelecidos hoje em nossas vidas, porque nós não sabemos o que nós queremos. Eu tenho o hábito de aconselhar pessoas, e nos aconselhamentos eu reparo cada vez mais, com o passar dos anos, eu já faço isso há muitos anos, eu estou no ministério há 24 anos, se eu não me engano, 24 anos, mas como pastor de fato nos últimos 8 anos, mas nos últimos anos todos aconselhando pessoas,
eu reparo que foi passando os anos, as pessoas elas sabem menos daquilo que elas querem de fato. Olá, tudo bom? Como é que eu posso te ajudar? Eu geralmente começo assim, eu quero te ajudar, vamos conversar, você marcou esse bate-papo, o que eu posso fazer para poder te ajudar? E a pessoa ela fica os próximos 10, 15, 20, 30 minutos divagando sem saber exatamente o que ela está ali para falar para mim. Nós vivemos em meio ao caos. E o que Davi fala para nós é que Ele é a nossa luz. Porque em meio ao caos, você precisa de visão para enxergar e poder separar. Opa, isso daqui é para doar, isso daqui é lixo, isso daqui é para organizar. Você tem condições de enxergar o que está acontecendo. Ele é a nossa luz e graças a Deus a nossa salvação. De quem terei medo? Ele continua dizendo um outro fato, o Senhor é o meu forte refúgio, então quem temerei? Eu não preciso ter medo de nada nem ninguém, porque Deus é o meu forte refúgio. Ele está comigo, versículo 2 ele fala, quando homens maus avançarem contra mim, para me devorar, eles, os meus inimigos, os meus adversários, são eles que tropeçarão e cairão. Ele diz ainda mais, ele fala para nós, aqui no versículo 2, 3, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Por quê? Porque ele estabeleceu quem é a sua luz, o Senhor é minha luz. Quem é a sua salvação? Deus é a sua salvação. Ele é o seu forte refúgio, portanto, eu não preciso temer os inimigos, nem o exército que vem contra mim, nem mesmo o exército que vem aqui dentro contra mim. Sabe que exército que é esse? É o seu próprio exército. São os seus pensamentos querendo sabotar a sua própria vida. Essa semana foi uma semana tão boa para nós, tão difícil, de organização, do caos, mas uma semana de tanta luta espiritual. Sabe onde eu enfrentei a maior luta na minha vida essa semana? Foi exatamente aqui dentro. Os meus pensamentos querendo vir contra mim. Quem tem sonhos e planos? Levanta suas mãos. A palavra fala para mim e para você, que o sonho, o plantar dos sonhos vem do Senhor, e o realizar também vem do Senhor. Nosso problema está nesse interim entre a plantação do sonho e a realização dos sonhos. Deus está demorando demais. Deus está difícil demais. Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Nós temos os sonhos, mas eles não foram realizados ainda. Essa semana foi uma semana de luta para nós, e foi uma luta muito grande na nossa mente. Parece que exército tentava se levantar, guerreando contra a minha vida. Eu não sei se você sabe disso, mas eu trabalho na área que eu trabalho há 10 anos. 10 anos atrás, 5 anos antes disso, eu e a Mi, recém-casados, nós vemos um apartamento em que nós sonhamos comprar. Nós compramos esse apartamento, nossos pais, eles foram responsáveis por instigar em nós o sonho para isso, porque naquela época os meus pensamentos eram muito pequenos, nossos pensamentos eram pequenos demais, nossos pais fizeram com que nós ampliássemos a visão. Eu digo a eles que o maior presente que eles deram para nós não foi nenhuma herança, o maior presente foi aquele que é imensurável, que é a capacidade de sonhar e de envisionar e de planejar. Nós então compramos um apartamento na planta, esse apartamento é entregue a nós, anos depois, esperamos diligentemente, quando entramos no apartamento, nós conseguimos deixar o apartamento do jeito que nós sonhávamos. Eu não sei se você sabe disso, mas a minha esposa é decoradora, a minha decoradora, e ela é uma fantástica decoradora, então ela faz um trabalho maravilhoso, foi tudo muito bem planejado, até que de repente nós entramos no apartamento, pouco tempo depois Deus fala para mim, eu tinha 2 negócios, Deus fala para mim, eu tenho algo novo para você.
Eu estou te levando a você edificar um novo negócio. Eu entendi de Deus, e esse é um arrependimento meu, mas já foi, já aconteceu. Mas eu entendi de Deus que era para eu entrar nesse novo negócio vendendo os negócios antigos, e entrar de cabeça nisso. E foi o que eu fiz, eu entrei de cabeça, porque eu sou assim, eu sou radical. Tudo aquilo que Deus fala para mim, eu falei, Deus, o Senhor falou, então tudo bem, eu vou. O Senhor falou que era para plantar aí 3 church, tudo bem, eu vou. O Senhor falou que é um novo prédio, tudo bem, eu vou. Eu não tenho medo, por quê? Porque eu sei que Ele está comigo. Mas o que aconteceu foi, nós iniciamos esse novo negócio 10 anos atrás, e passa 3 meses, o negócio tem 0 faturamento. Passa 6 meses, ele tem 0 faturamento. 9 meses, 12 meses, faturando 0. As reservas se esvaindo, indo embora, indo embora, indo embora. 1 ano sem nada, 1 ano e 3 meses, nada de novo. 1 ano e 6 meses, nada de novo. 1 ano e 9 meses, na verdade, acho que no 1 ano e 3 meses de nenhum faturamento, Noah nasce. Aí nossos gastos, eles aumentam um pouquinho, você sabe que aumenta um pouquinho. 1 ano e 6 meses, nada de faturamento. 1 ano e 9 meses, nada de faturamento. Aí nossas reservas todas já acabaram, nós temos apenas o nosso imóvel, e eu não tenho mais condições de pagar o financiamento do meu imóvel. E eu falo, Deus, o que fazer agora? Deus, Ele fala com os nossos corações, nós tomamos uma decisão em conjunto, e nós falamos, tudo bem, vamos vender o nosso apartamento. Se for para vender, Deus vai fazer acontecer. Era um tempo de crise imobiliária, então assim, todo mundo falava que venda de um imóvel demoraria talvez 6 meses, 9 meses, 12 meses. Eu falei, Deus, eu não tenho esse tempo, porque meu dinheiro todo já foi embora, eu não tenho mais nada, eu só tenho esse apartamento. E em 6 dias, 7 dias, nosso apartamento é vendido. Aí eu comecei a chorar, porque eu falei, Deus, como assim? O Senhor falou comigo de um empreendimento novo, eu entro nesse empreendimento e eu perco tudo que eu tinha, todas as reservas, inclusive o nosso apartamento, que era o sonho da minha esposa. Nós então vamos morar de aluguel, 8 anos atrás, e nós ficamos durante todo esse tempo morando de aluguel. 2 anos de empresa, quando eu estava prestes a desistir, e eu falo para vocês que eu pensei em 2 anos desistir muitas vezes. A minha esposa está o tempo todo dizendo para mim, não, Deus falou, Deus vai cumprir, Deus falou, Deus vai cumprir, Deus falou, Deus vai cumprir, vamos continuar firmes. 2 anos de empresa, a empresa começa a faturar. E aí vai 1 ano melhorando, 2º ano melhorando, 3º ano melhorando. Anos atrás, nós decidimos comprar na planta também esse nosso imóvel, e ele foi entregue a nós alguns meses atrás. Nós recebemos as chaves, começou todo o procedimento de armários, etc, etc, etc. Essa semana nós nos mudamos neste imóvel. O que é que o inimigo fala para mim? O que aconteceu 8 anos atrás vai acontecer de novo. O que Davi fala para nós, mesmo se um exército quer guerrear contra nós, uma coisa é exército externo, é fácil de ver. Exército externo, você tem condições de chamar amigos, ei, a rapaziada está vindo contra nós, vamos nos juntar. E o exército interno? E os pensamentos que se movem dentro de você? Davi, ele diz, mesmo se eles se levantarem contra mim, eu não temerei medo. Eu estarei mesmo assim confiante. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Ele é o meu forte refúgio. Entenda que Davi, ele torna muito claro a fundação da sua vida. Lembra quando Jesus vai nos instruir, se você construir uma casa sobre areia, vai chegar a chuva, os ventos, os mares, e o que vai acontecer? Ela vai cair, por quê? Porque a fundação é ruim, porque você não estabeleceu claramente a fundação. Nós precisamos de clareza em nossas vidas, de luz, da salvação, sabendo que Ele é o nosso forte refúgio. Por quê? Porque aí a nossa fundação, ela é sólida, ela é firme, ela é edificada sobre a rocha que é Jesus.
Aí Davi vem com este versículo, que é o versículo que eu quero meditar com vocês. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Tem uma coisa que eu peço. Uma coisa pedi ao Senhor. Davi, ele diz muito claro que nós precisamos definir em nossas vidas qual é a nossa uma coisa. Se perguntarem acerca de você, quando você pensa no João, me fala o que ele representa, quem ele é. Quando você pensa na Maria, o que ela representa, quem ela é. Quando falam de você, quando pensam em você, as pessoas definem você como o quê? Como quem? Você tem isso claro em você? Davi, em meio ao caos da sua vida, e Davi teve muito caos. Davi, ele teve filhos que se rebelaram contra ele. Davi teve no início do seu ministério, Saul querendo matá-lo. Davi teve perseguição, inclusive dos seus próprios valentes. Davi, ele teve altos e baixos psicológicos. Davi, ele teve a sua esposa falando mal acerca da adoração dele a Deus. Davi, ele viu a sua família e a família dos seus guerreiros sendo levados pelos inimigos em Ziclag. Davi, ele viu o caos na sua vida, mas ele deixa muito claro em meio a todo o caos, quem é que ele é. Eu disse o caos de destruição na vida de Davi, mas e o caos também de vitórias, porque esses são caos. Eu não sei se você já viu uma sala de troféus de atletas. Você vê muitas medalhas, você vê muitos troféus, você fica perdido até em poder identificar tudo aquilo que ele ganhou. Davi, ele teve muitas vitórias. Davi, ele derrotou o gigante. Davi, ele foi coroado rei. Davi, ele implementou a construção, ele, na verdade, iniciou o vinho de Deus e trouxe ao povo uma construção de um tabernáculo de adoração a Deus. Davi foi considerado o rei da era dourada em Israel. Davi, ele foi um cara cheio de caos difíceis e caos muito bons. Ele torna muito claro tudo para ele. Uma coisa peço, e somente isso eu buscarei. No começo do meu ministério, eu fui chamado ao ministério pastoral com 17 anos. 17 anos eu ouvi de Deus que Ele me chamava para ser um pastor, mas eu disse, Deus, será? Para o Senhor eu falo sim, mas assim, eu não vou reconhecer para ninguém. Não foi legal isso que eu fiz. Eu me arrependo disso. Porque é como se eu namorasse a Mirella no secreto, mas não apresentasse ela em público, a minha família, os meus amigos. Durante muitos anos da minha vida, eu servia no ministério com excelência, com dedicação, atuando como um pastor. Eu lembro que com 18, 19 anos, eu já pastoreava um grupo de skatistas que tinha na Nazareno Central, no Nazatim. Eu era líder do Ministério de Adolescentes lá na igreja, e eu pastoreava já 18, 20 skatistas. Eles falavam somente comigo. Eles não gostavam de nenhuma liderança, nenhum pastor, mas eles vinham frequentemente falar, viu, você faz um devocional legal com a gente, cara, nós queremos aprender mais de Jesus, fala com a gente. E eu comecei a andar com eles, mas eu não assumia o meu ministério pastoral. Eu não dizia que eu era pastor. E aí foi se passando os anos, 1 ano, 2 anos, com 30 anos, 31 anos, de repente eu me rendo ao ministério pastoral, falo, Deus, tudo bem, eis-me aqui, o Senhor me chamou para isso. Então eu digo sim. Mas eu lembro que desde lá atrás, desde os 17 anos, eu desenvolvendo o ministério, e tudo aquilo que eu tocava as mãos no ministério florescia. Eu comecei a liderar adolescentes, e os adolescentes cresceram.
Eu fundei um ministério chamado Conexão, que conectava adolescentes a jovens numa igreja, Nazareno Central. E era de 18 a 25 anos, o ministério começou com 6 pessoas. Na semana seguinte nós tínhamos 4 pessoas, falei, Deus, estou fazendo alguma coisa errada, porque está diminuindo. Na semana seguinte tinha 6 pessoas de novo, falei, Deus, agora acertei, tudo bem, aumentou para 6. Mas em 1 ano e pouco, o ministério tinha 200 pessoas. 2 anos e pouco eu entreguei para um próximo líder, tinha 250 jovens buscando a Deus. Tudo ia avançando, eu lembro de liderar ministérios de louvor, eu lembro de liderar também uma conferência dentro da igreja, para a igreja, conferência Reviva. Eu lembro depois de ser pastor de jovens na Família da Fé, Usina. Eu lembro de pastorear jovens, adolescentes e juniores durante um tempo. Eu lembro depois vindo e ouvindo a voz de Deus para a plantação da I3, foi em 2022 quando Deus falou conosco, e em novembro de 2022 nós iniciamos a igreja, mas eu lembro que Deus me disse sobre qual é a minha uma coisa. Nesses anos todos, eu tenho perguntado para Deus, eu tenho falado com Deus, Deus, eu não quero ser lembrado como o pastor que prega, eu não quero ser lembrado como o líder que lidera, nossa, ele é um bom líder, ele lidera muitas pessoas, ou então, nossa, ele é um bom pregador, ele prega muito bem a palavra de Deus. Deus, eu não quero ser lembrado como alguém que faz parte de um grupo de pastores famoso, alguém que é famoso. Não, Deus, não quero ser lembrado por nada disso. Deus, eu quero ser lembrado por uma coisa. Eu quero ser lembrado por alguém que passou aqui na terra e que te adorou em espírito e em verdade e não negociou a minha adoração a ti. Eu só quero ser lembrado por isso. Davi, ele diz muito claro, ele fala assim, uma coisa eu pedi ao Senhor, e isso eu busco todos os dias. A pergunta que eu preciso fazer para você, qual é a sua uma coisa? O que você busca? Nós estamos num tempo de caos novamente, caos em que nós não entendemos mais quem nós somos. Eu quero ser tanto uma pessoa que é muito boa nisso, e também eu quero ter uma boa amizade com aquele grupo, e também quero participar daquele grupo de mentoria, e eu quero viajar para aquele outro lugar, mas eu também quero fazer esse esporte, mas eu também quero ser um bom pai, mas eu também quero cuidar das outras pessoas, e nós temos 1000 coisas que nós queremos fazer, e em todas elas, nós estamos passando por nossas vidas, pelos ambientes, pelas esferas de influência que Deus tem, para mim e para você, sem deixar uma marca clara de identidade que Ele deu a nós, porque nós não temos claro nossa uma coisa. O que Davi fala para nós? Uma coisa eu pedi ao Senhor, é exatamente isso que eu busco. O que Davi busca? Que eu possa habitar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Que casa é essa? A casa que ele quer habitar, a casa do Senhor, é uma casa que primeiro é estabelecida aqui dentro. Não dá para Deus ser segundo lugar em nossas vidas. Ou Ele é Senhor e Ele tem uma casa clara em nossos corações, em que nós estabelecemos o assento de prioridade, o quarto mais especial, aqui em nossos corações, Ele sendo número 1, ou Ele não ocupa lugar algum. Escuta o que eu estou te dizendo. Naquele dia, diz Jesus, muitos chegarão até mim e falarão, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz isto, aquilo outro. E Jesus vai dizer, aparta-te de mim, porque eu nunca o conheci. Por que isso? Porque nós não deixamos claro, Ele precisa ser primeiro em nossos corações.
Não dá para Deus ser segundo lugar. Não dá para Deus ser segundo lugar nas suas finanças. Não dá para Deus ser segundo lugar nos seus sonhos. Não dá para Deus ser segundo lugar na sua empresa. Deus, vamos fazer o seguinte, deixa que eu conduza uma empresa, tá? Deixa que eu conduza, a empresa é minha. Deixa que eu conduza a minha carreira. Olha, a carreira é minha. Deixa que lá na empresa onde eu trabalho, eu sou funcionário lá, deixa que eu cuido, tá bom, Deus? O Senhor vai na frente, tá bom? Somente abrindo porta para eu entrar, para eu avançar. Não dá. Ele precisa ser Senhor, primeiro lugar na minha vida. Vamos falar a verdade? Quem sabe mais acerca do presente e do futuro? Você ou Deus? Sabe por que a ansiedade aumenta tanto em nossos corações? Porque nós estamos querendo ficar no assento de controle onde nós nunca fomos designados para ficar. O assento de controle, quem foi designado para ficar é Deus. Porque somente Ele tem condições de controlar. Somente Ele sabe exatamente o que está prestes a acontecer. E se eu e você formos aqueles que descansam na presença de Deus, então tudo vai acontecer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu sinto claramente que em meio a esse caos, muitos de nós estão vivendo caos. Deus precisa ser a sua luz. Você precisa desacelerar. Você precisa acalmar. Você precisa puxar o freio e dizer: Deus, eu saio do assento do motorista e eu te coloco aqui. Eu quero somente ser levado por ti. Deus, Ele me fala sobre uma palavra profética que Ele tem a derramar sobre nós, em Isaías 55, e eu quero ler com vocês, Isaías, capítulo 55, esses últimos 5 minutos, eu quero ler exatamente essa passagem. Se nós vamos buscar o Senhor como prioridade em nossas vidas, nós precisamos ter uma direção do alto de como buscar a Deus. Olha o que diz Isaías 55, é um convite. Na minha Bíblia diz, como título desse capítulo, convite aos sedentos. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Como é que eu posso comprar algo se eu não tenho dinheiro? Como é que eu que não possuo dinheiro algum, eu estou sedento, eu quero água, mas mais do que água, eu também quero alegria. Vinho representa alegria, leite representa alimento. Como é que eu posso ter alimento e alegria? Como é que eu posso ter a presença de Deus se eu não tenho dinheiro algum? É quando eu estou sedento, a moeda da minha compra é a minha sede. Quando eu estou faminto, a moeda da minha compra é exatamente o meu coração rasgado. Jesus nos ensina em Mateus 7, se vocês, pais terrenos, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. O meu filho, quando ele pede, chorando, porque ele está agonizando de dor, porque ele está com fome, ele está com sede, eu paro tudo para poder satisfazê-lo. Se nós, pais terrenos, sabemos fazer isso, quanto mais o nosso Pai Celestial. Portanto, o que Deus nos ensina é que Ele tem vinho, Ele tem leite, Ele tem águas frescas para nós, basta nós comprarmos com os corações rasgados. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Eu gosto da versão A Mensagem, porque ela diz assim: você está enchendo a sua pança, o seu estômago de algodão doce, achando que isso está te satisfazendo,
Você está gastando o seu dinheiro naquilo que não satisfaz. Quem é o pão da vida? É Jesus. O problema que Isaías está encontrando aqui, Isaías é um profeta, ele está dizendo para nós, é que nós estamos gastando dinheiro naquilo que não é pão. Posso falar algo para vocês? Esses últimos anos têm sido anos tão bons, mas tão bons. Eu contei o testemunho quando nós perdemos tudo. Eu não acho que nós perdemos tudo. Eu acho que nós investimos tudo. Mas tem sido tão bom. Sabe por quê? Porque eu descobri que a alegria não estava naquele apartamento. Que não é no carro que nós andamos que encontra o prazer. Eu descobri que a satisfação da vida não é indo para o restaurante, realizando as viagens, comprando as roupas, vivendo aquilo que nós homens queremos viver, que a satisfação plena está nele, ele é o pão da vida. Sabe o que é que nunca faltou em meu lar? Nunca faltou a presença de Deus. Quando nós formos daqui, sabe o que é que nós não vamos levar para o céu? A gente não vai levar nosso carro. A chave do carro vai ficar aqui. Nós não vamos levar nossas casas. Nós não vamos levar nossos tesouros. Sabe o que nós vamos levar? Nossos corações. E se nós entendemos que Ele governa nossas vidas, agora e eternamente, nós nunca estaremos descobertos. Agora, e se nós queremos, durante nossa vida toda, termos a cobertura das coisas que nós acreditamos que são elas que vão fazer com que nós encontremos segurança? Lá no céu, a gente vai ficar bem decepcionado, porque no céu nossos carros não estarão lá, nossas casas não estarão lá, nossas roupas não estarão lá. No céu estará Ele, que sempre esteve aqui, que sempre esteve ontem, que está agora, que estará amanhã. No céu estará Ele, e nós podemos não esperar apenas no céu, mas aqui na terra, dizer: Tu és o meu pão. Eu quero investir, eu quero gastar o meu tempo naquilo que realmente satisfaz, mas não satisfaz durante alguns minutos do meu dia, ou alguns dias do meu mês, meses do meu ano. Sabe quando você fica fissurado por alguma coisa? Alguém aqui já ficou fissurado porque o novo iPhone vai lançar, daí você ficou lá? Eu lembro, alguns anos atrás, que nós íamos para Nova York, e era exatamente numa data em que o iPhone seria lançado. E aí meses antes, nossa, o iPhone vai ser lançado, então já vou guardar um dinheiro aqui, tá bom. Eu lembro de chegar lá em Nova York, a fila era quilométrica, na loja da Apple para comprar o iPhone. Eu lembro de chegar lá na loja 5 horas antes de abrir a loja. Eu não chegava 5 horas, tá? Não fazia isso, mas eu falei assim, eu vou chegar, sei lá, meia hora antes, vai ter para todo mundo, não vai? Chegava meia hora antes, estava lotado, assim, dava literalmente 10 minutos de venda. A fila tinha avançado talvez 10%, 90% do pessoal ficou sem iPhone, e eu estava no 90%. Aí eu ia no dia seguinte, eu tentava descobrir qual outra loja que tinha. Tudo bem, vou pegar o metrô, vai para uma outra loja. Nós fomos para uma outra loja, tentar encontrar o iPhone, nós estamos lá, e vai chegar, não chegava. Aí íamos para uma outra loja, aí para uma outra loja, 1 dia, 2 dias, 3 dias, no terceiro dia conseguimos o iPhone. Quando a gente pegou o iPhone, era um iPhone, eu nem lembro que iPhone que era, iPhone, sei lá, iPhone 6, 7, 8, 10, não sei. Mas eu lembro quando eu peguei o iPhone, abri aquela, sabe aquela, você abre aquela caixinha branca, né? Você abre a caixinha, aí tem um vácuo, não tem? Daí você tira aquele negocinho. Algumas pessoas não tiram, ficam mesmo com aquele lacre, não é? Fica com lacre ali. Aí tirei,
Aí de repente comecei a mexer nele. Aquela empolgação de mexer naquilo que não é pão, durou 30 minutos. Aí eu coloquei ele no bolso, e tá bom. Durante um tempo eu ficava assim, não, tem que ter capinha. Hoje eu até uso sem capinha. Falei, tá bom. Por que nós estamos gastando dinheiro naquilo que não é pão? Por que você está investindo os seus pensamentos numa roda cíclica de ansiedade? Porque você está gastando naquilo que não é pão. Jesus é o pão da vida. O seu trabalho árduo, naquilo que não satisfaz. Aí ele diz, escutem-me, comam o que é bom. A alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Aquele que disse, uma coisa peço e essa buscarei. Vejam, eu fiz dele uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo Deus de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Agora ele nos dá comandos. Ele diz, escutem-me, deem-me ouvidos, vejam o que eu fiz. Agora ele nos dá comandos. Versículo 6, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Por que ele diz isso? Porque o dia final está prestes a chegar. O dia final não é daqui 1000 anos, o dia final é hoje. Pastor, como assim? Assim, literalmente Jesus vai voltar hoje? A minha expectativa é hoje. A minha preparação é hoje. Se ele vai voltar hoje ou não, eu não sei. Mas eu espero e me preparo para ele voltar hoje. Qual é o nosso problema? Em meio ao caos de nossas vidas, em meio aos nossos muitos toys, brinquedos, nossas vidas estão recheadas de brinquedos, nós tiramos a expectativa de quando Jesus voltará. Uma criança que tem muitos brinquedos, ela deixa os brinquedos de lado e ela fala, mamãe, já chegou a hora do papai voltar do trabalho, eu quero brincar com o papai. O mais importante é o papai, o mais importante é ele, é o coração dele. Nós recheamos nossas crianças de brinquedos e as crianças estão nos ensinando, ei, eu não quero brinquedo, eu só quero a sua presença, eu quero você. Deus, Ele está dizendo para nós, a não ser que você se torne como uma criança. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos adultos demais, achando que o prazer de nossas vidas está em nossos carros, nossas casas, nossos prazeres, nossos planos. E Deus, Ele está dizendo para nós, deixa como uma criança, deixa todos os brinquedos de lado e fala, quando é que papai vai voltar, porque eu quero estar com Ele. Deixa tudo isso de lado e fala, eu quero que Jesus volte. Busquem a Deus, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, volte-se para Ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Graças a Deus que Ele nos perdoa. Graças a Deus que nós podemos estar desviados de uma vida plena, devota a Ele, e Ele nos perdoa e nos traz de volta uma vida justa, uma vida que o busca. Porque os meus pensamentos, versículo 8 diz, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come,
Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo, a promessa de Deus para nós. Serão conduzidos em paz, os montes e as colinas romperão em gritos de alegria diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá um junípero. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. É tempo de nós buscarmos a Deus, buscarmos a Ele, porque os pensamentos deles são mais altos do que os nossos, os caminhos deles são mais amplos, mais altos do que os nossos. Eu quero dizer para vocês, é tempo de nós buscarmos a face de Deus, como nunca antes. Ou Deus, Ele ocupa primeiro lugar em nossas vidas, ou Ele não ocupa lugar algum. Eu quero encerrar compartilhando essa palavra profética também, que eu senti o Espírito Santo dizer para mim. Eu não quero deixar de compartilhar a igreja. Jeremias 29:11 diz, eu quero ler aqui com vocês. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem os seus caminhos mais altos do que os nossos, os seus pensamentos mais altos do que os nossos, e Ele diz para nós, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Será que você pode ficar de pé onde você está?